Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Trader do Violino Falando. Hoje estamos iniciando aí mais um Analisando Operações, hoje dia 21 de julho de 2025. Hoje foi um dia muito bom, consegui dar uma enxugada, uma reduzida significativa nas minhas operações, fiz uns ajustes no meu gerenciamento, fiz alguns ajustes também no tamanho da minha posição, então tudo isso eu vou estar compartilhando com vocês hoje. Infelizmente eu tive um problema nas gravações que eu tinha realizado, consegui resgatar apenas a gravação de uma das operações, hoje eu fiz duas operações, tá? Mas eu vou estar mostrando para vocês no gráfico onde eu fiz a minha entrada, onde eu coloquei o meu stop, os estudos que eu fiz hoje. Então hoje nós temos aí muitas informações relevantes, apesar desse pequeno incidente aí relacionado à gravação. Se você ainda não é membro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, deixa um comentário. Se você é trader, compartilha comigo aqui quais são as estratégias que você utiliza no teu dia a dia, quais são os teus gerenciamentos, para que juntos aí a gente possa estar fortalecendo essa comunidade e crescendo intelectualmente e operacionalmente como trader, tá legal? Então, vamos estar iniciando aí as nossas análises de operações. Vou começar logo mostrando para vocês, já vou começar mostrando aqui o meu relatório de performance, tá? Para vocês estarem visualizando que hoje nós tivemos aí apenas duas operações, as duas foram vencedoras. Eu operei aí com 5 contratos em cada uma delas, tá? A primeira operação ela foi aberta aí às 10 horas e 42 minutos, encerrada às 10h54. E a minha segunda operação foi uma operação muito rápida, mas foi uma operação muito bacana, tá? Foi compra também, realizei ali na região ali dos 23.390, vou estar mostrando para vocês no gráfico. Essa minha segunda operação ela teve uma variação aí de $494. Percebi algumas instabilidades hoje na plataforma da Black Arrow, pessoal. Fiquei sabendo também que o Profit também teve algumas instabilidades, tá? E isso foi algo que me deixou um pouquinho aborrecido hoje, mas não foi o suficiente para acabar com o meu dia, tendo em vista que conseguimos aí estar executando tudo aquilo que havíamos estudado. Passei esse final de semana estudando. Graças a Deus, hoje não foi um dia tão longo para mim. Percebam que eu comecei a operar às 10 horas e 42 minutos e terminei as minhas operações às 11h20, tá? Então hoje o foco foi conseguir estar diminuindo aquela quantidade absurda de operações. Esse foi um dos motivos que fez com que, querendo ou não, no trader anterior eu ficasse um pouco desgastado. Então hoje eu consegui estar trabalhando melhor esse stop e, consequentemente, aí, tendo um pouco mais de vitalidade para estar executando no gráfico tudo aquilo que estudamos. Vamos lá para o nosso vídeo. Eu dei uma acelerada, pessoal, no tempo, tá? Para não ficar algo cansativo. Então, nós não vamos aqui estar nos estendendo tanto. Como eu falei para vocês, a minha primeira operação, ela foi aberta aí às 10 horas e 42 minutos. A NASA que havia aberto aí às 10h30, eu esperei, tá? Fui paciente. Percebi que já estava entrando aí um fluxo comprador significativo e nas 10 horas e 42 minutos eu identifiquei ali a minha região de compra, que era justamente na região ali dos 23.340, eu consegui executar essa compra nos 342. E, pessoal, foi uma operação assim muito bacana. E hoje foi muito legal, é uma pena que eu perdi a segunda parte da gravação, mas eu consigo mostrar para vocês aqui o estudo que eu fiz ao vivo, tá? Consigo mostrar para vocês aqui, enquanto eu estava executando aí as minhas operações, eu consegui identificar algumas regiões que eu julgo relevante, consegui fazer as minhas marcações e foi algo muito bacana. Eu vou poder compartilhar com vocês como o ativo Nasdaq se comportou hoje nessas regiões que eu executei aí a minha marcação. Nesse momento aí eu havia posicionado ali o meu stop nos 322, abaixo da minha marcação dos 330. Como eu disse para vocês, fiz alguns ajustes, tá? Os meus ajustes ficaram da seguinte maneira: posso executar 3 operações tomando stops aí de $200 ou 2 operações com stop de 300. Então, antes a minha perda era 450, eu ampliei ela ali para no máximo $600 no dia, tendo em vista que a conta que eu estou aí gerenciando aí na Illustrading é uma conta de $150 mil, tá? Então foi por esse motivo que eu fiz esses ajustes no gerenciamento, com o objetivo, meu povo, de não estar aí me alongando tanto no dia a dia para não ficar tão cansativo, fazendo um monte de entradas, fazendo entradas, estando numa operação boa e de repente saio prematuramente, aí vou fazendo outras, para não cair nos mesmos erros que caí na operação anterior, tá? Essa operação, confesso para vocês que foi uma operação fantástica, uma operação muito boa. Eu consegui aí estar nessa primeira operação fazendo um lucro legal.
poderia, tá, gente? Eu poderia ter feito um lucro muito melhor. Poderia ter feito um lucro aí muito melhor. Porém, eu vou identificar algo e eu vou estar compartilhando com vocês, tá? O mercado ele vai estar indo buscar aí a minha parcial. Ele vai estar pegando aí a minha parcial. E eu vou perceber que nessa região aí dos 370 vai ser uma região onde o gráfico, o preço, o ativo, não necessariamente o gráfico, tá? O interesse, vou até falar de uma forma mais adequada para o mercado, o interesse comprador e o interesse vendedor vão ficar brigando nessa região, o que vai fazer com que eu tome a decisão de estar encerrando essa operação após o mercado ter buscado aí a minha parcial. Percebam que como eu entrei com 5 contratos, nesse momento nós temos aí apenas 3 contratos lá em cima, o mercado ele já pegou uma das minhas parciais, tá? Que foi uma parcial de 2 contratos. E eu acredito que eu saí nessa primeira parcial com uns $150, tá? E aí percebam que nessa operação eu não estou sendo tão apressado de estar subindo aí o meu stop gain, tá? Estou buscando aí observar, estudar melhor essa operação para tomar essa decisão. Em um dado momento, vocês vão estar identificando qual. Eu estou sempre de olho aqui, meu povo, porque meu objetivo é estar fazendo $400. Então eu não quero estar dando bobeira, tá? Bati meus $400, eu encerro a operação, porque meta batida é dinheiro do bolso e satisfação como trader, né? Saber que a gente está conseguindo, dia após dia, tá conquistando aí um tijolinho a mais na nossa edificação como trader. Eu vou nesse momento aí, eu vou estar subindo aí o meu stop gain, travando ele aí em $100. Vocês vão estar identificando e eu vou colocar esse stop gain abaixo dessa região que eu estou identificando aí que está tendo aí essa briga, que é aí nos 370. Vou estar travando ele. Eu identifico o seguinte, eu deveria ter sido um pouco mais paciente, tá? Deveria ter sido um pouquinho mais paciente, não que eu fui ruim nessa operação, foi uma operação muito boa, mas talvez, eu até comentei com um amigo hoje que a gente operamos juntos, tá? No Discord. E eu conversei com ele, eu falei, olha, eu poderia ter sido um pouco mais paciente e ter esperado o mercado romper os 370. Por mais que eu fosse sair aí com apenas $100, mas teria sido mais correto. E infelizmente eu me apresso um pouco, o mercado ele vai bater aí nessa região, eu percebo que ele fica mastigando, o volume comprador ele não vem de imediato, e eu vou terminar me precipitando e saindo dessa operação. Deixa eu ver aqui mais uma vez qual foi o horário aí que eu encerrei essa operação. Olha só, eu vou estar encerrando essa operação às 10 horas e 54 minutos. Então, percebam, são 10 horas e 49 minutos agora. O mercado, o volume ali, comprador, ele não tinha vindo com aquele ímpeto. Eu já começo, nesse momento, eu já começo a estar trabalhando aí o meu stop gain. Percebam, pessoal, que dessa vez eu consegui estar sendo mais paciente, né? Nos vídeos anteriores, por isso que eu recomendo para vocês, gravem em tela, tá? O que eu faço aqui, que sirva de inspiração para você aí do outro lado, você que opera, independente de ser profit, independente de você operar no mercado brasileiro, ou usar a Black Arrow, ou usar a MetaTrader, independente da ferramenta de negociação que você utilize, é muito interessante que você possa gravar sua tela, tá? Grave a sua tela para que você possa estar depois estudando, verificando o que você fez. Ah, teve uma postura positiva, teve uma postura negativa? A ideia de a gente gravar a tela é essa, é a gente poder gravar para que, consequentemente, nós possamos aí estar evoluindo como trader, identificando onde foi a falha, o que é que eu preciso melhorar, e cada dia mais a gente poder estar evoluindo. Percebam aí que nesse momento eu travei ali o stop gain na região dos 358, tá? $100, foi um stop gain bem travado. Percebam que eu não estou aí subindo ele como eu estava fazendo em outros momentos, tá? De uma forma assim, apressada, tá? Porque senão isso aí seria o suficiente para o mercado de repente estar me tirando e eu ter que estar caçando novas entradas, me precipitando, e isso certamente poderia estragar o meu dia. Essa operação eu já havia identificado que era uma operação fantástica. Se nós observarmos aqui no nosso canto superior direito, aqui, identifiquem aqui no panorama Lattes, bem no lado direito, a gente vai identificar que o mapa de calor do S&P ele está bem otimista, principalmente na questão tecnológica, tá? Claro que a gente identifica que no mapa do S&P 500 ali existem algumas ações que estão negativas, mas vale lembrar que no S&P 30% dele é Nasdaq, tá? Então a gente identifica que o setor de tecnologia, como nós operamos Nasdaq, está muito otimista, está muito positivo. Se a gente observar aqui, por exemplo, a caixinha da Nasdaq, a gente vai verificar que hoje o dia estava bem otimista. Se a gente olhar ali os DIs, tá? A gente vai identificar que eles estão negativos, o que é bom para a bolsa, existe uma correlação, tá? Então hoje estava um cenário bem verdinho, bem positivo, bem otimista, apesar que nós não tínhamos aí
indicadores, nós não tínhamos aí um calendário com notícias relevantes, significativas para o mercado. Hoje nós tínhamos aí um otimismo da própria bolsa em si, o fluxo comprador veio, a Nasdaq bateu touro de ouro, como a gente costuma dizer, né? Bateu máxima histórica, renovou máxima histórica. Então, o fluxo hoje era de compra, tá? O fluxo hoje era de compra. Então, eu pude estar trabalhando essa operação, sendo paciente para não estar fazendo aí barbeiragem. Claro, gente, que por mais que o dia hoje estivesse mais comprador, é óbvio que em algum momento o mercado ele poderia estar fazendo essa realização. Percebam aí que o mercado ele ficou querendo sambar ali abaixo dos 370 e esse foi o motivo que eu decidi encerrar a operação, tá? Nesse momento eu acreditei que o mercado poderia estar fazendo aí uma correção, indo buscar ali até os 350, então eu decidi, não, vou estar encerrando aqui essa operação para não correr o risco de a minha meta ficar um pouquinho mais distante. Decidi encerrar para buscar uma outra oportunidade, vejam comigo. E olha só o que o mercado faz. A força compradora começa mais uma vez a empurrar o preço para cima. Por isso que eu falei para vocês, né? Eu deveria ter esperado realmente o mercado descer para ir buscar o meu stop gain, tá? Porque se eu tivesse aguardado, eu ainda estaria no game, eu ainda estaria aí no jogo ainda, estaria aqui operando, não teria saído dessa operação e teria a oportunidade de ter potencializado um pouco os meus lucros. Outra coisa que eu poderia de repente ter feito, deveria também, como eu estava aí com 2 contratos, creio eu, né? Eu tinha encerrado 3, se não me falha a memória. Eu poderia ter... Não, acho que eu encerrei 2. Tinha encerrado 2 contratos, eu poderia ter feito uma parcial, ter encerrado mais um, poderia ter feito isso, né? Teria sido interessante. Eu havia marcado aí a precificação aí do meu alvo nos 417. Acreditem, o mercado ele vai lá na região dos 417, então eu teria batido aí a minha meta nessa primeira operação, mas eu não vou ser injusto comigo. Hoje foi um dia que eu consegui, graças a Deus, sem emoção, sem deixar a emoção falar alto, conseguir trabalhar de uma forma bem racional, identificando no gráfico realmente as regiões certas para executar aquilo que a gente estuda tanto. E pessoal, vocês vão estar vendo daqui a pouco, eu vou estar identificando algo no gráfico, tá? E eu consigo executar algumas marcações justamente para poder estar identificando como o mercado vai estar se comportando nessas regiões. Eu vou estar identificando algo assim que foi valiosíssimo para mim, confesso para vocês, que eu consigo fazer um estudo bem rápido para identificar ali as regiões que eu julgo relevante para poder estar me posicionando no gráfico. Vocês vão estar vendo daqui a pouco, viu? Pessoal, nesse momento eu começo a identificar algo. E eu não perco tempo, tá? Eu identifiquei algo que iria estar facilitando o meu dia. Então, eu começo a destacar essas regiões. Que eu julgo como regiões chaves, tá? E começo a marcar essas regiões aí de azul. Que foi aí a região dos 230, 300, 370. E acreditem, pasmem, vou fazer marcações futuras, ou seja, marcações futuras são regiões onde o preço ainda nem chegou. Mas são regiões que eu acredito que, se o volume comprador entrar da forma certa, pode estar levando aí o preço até essas regiões. Olha que bacana. E essa marcação que eu faço, eu identifiquei logo de cara, ali na região dos 370, percebam como o preço, ele tá ali, ó, trabalhando nessa região, mas ele não perde essa região, e entra o fluxo comprador empurrando o preço lá para cima. Então, isso foi algo que eu consegui identificar de uma forma visual. A minha estratégia que eu utilizo no dia a dia, apesar que eu gosto do Ichimoku, tá, que é esse indicador japonês das nuvens, tá, onde a gente vai ter aí o Kijun Sen, Tenkan Sen, tá, e dentre outras informações relevantes dentro desse indicador, percebam que, apesar de eu usar esse indicador, tá, eu uso ele como um rastreio de tendência, eu gosto dele, tá, mas o meu dia a dia mesmo é assim, pessoal, é marcação na tela. Eu identifico as regiões, começo a fazer as minhas marcações, tá, para que, consequentemente, eu possa visualmente identificar as regiões que eu vou estar me comportando a favor aí do mercado. Começo neste momento, o nosso gráfico, o mercado ele havia disparado, tá? Então eu vou ter que mostrar aqui para vocês no gráfico, como eu disse para vocês, infelizmente eu perdi a minha segunda parte aí da gravação, foi um erro aqui no programazinho que eu utilizo, não tem problema, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês aqui, vamos lá, ó. Mesma região, ó, percebam? Mesma região. Neste momento lá, que eu começo a fazer as marcações, eu começo a fazer marcações futuras, pessoal, olha só.
Minha marcação futura, eu marco ali até a região dos 23.510. Aí você pode estar me perguntando do outro lado, mas como assim? Como é que você está fazendo essa marcação futura? Como foi que você identificou isso, tá? Vamos lá. Nessa região aqui dos 23.300 e na região dos 23.230, eu percebi que o mercado, ele formou um range. Aqui esse range foi um range de 70 pontos, tá? Aproximados. Normalmente, em outros tempos, eu usaria uma marcação mais arrochada, que seria aqui, ó, na região dos 23.296 e na região ali dos 23.235. Normalmente, eu faria aqui uma marcação, essas linhas azuis estariam aqui. Porém, tá? Eu comecei a perceber, claro, através de estudo, através aí da Latos, que tem me ajudado tanto a refinar os meus conhecimentos, a refinar as minhas técnicas, eu identifiquei, claro, com esse conhecimento que a gente adquiriu através da Latos, identifiquei que essas regiões fechadas, tá? Que a gente chama aí de bola, região aí do 300, 400, essas regiões que são fechadas, números redondos, são regiões de grande interesse, seja para compradores, seja para vendedores. E aqui no gráfico, a gente identifica que o mercado ele bate ali na região dos 23.230 lá embaixo, tá? E aí entra o fluxo comprador, empurra o mercado novamente e ele faz um rompimento ali da região dos 23.300. Então eu marco essas duas regiões, 23.300, 230, e aí eu faço essa projeção. Percebam que o mercado dos 23.300 eu poderia ter facilmente, se o mercado tivesse aberto nesse momento, tá? Vamos ver qual foi o horário aqui, ó. Aqui foi, olha só, 10h31. É porque eu gosto de esperar. Mas se eu tivesse identificado antes, tivesse feito essa marcação antes, muito provavelmente eu teria entrado comprado aqui na região dos 305, colocado um stop aí abaixo dos 283, tá? E eu certamente, ó, teria posicionado o meu alvo de lucro ali na região dos 370. Percebam que a mesma projeção de pontos que existe aqui, ó, é a mesma projeção que existe aqui, ó, dos 23.300 até os 370. É a mesma projeção de pontos. E normalmente eu gosto de estar utilizando isso para poder estar sabendo qual região ali eu vou estar posicionando ali o meu take, o meu gain ou o meu stop, tá, pessoal? Vou compartilhar com vocês agora aonde foi que eu fiz a minha outra entrada. Só um segundo. Foi uma operação bem rápida essa minha segunda entrada, tá? Ela durou 1 minuto e 25 segundos. A região que eu comprei foi na região ali dos 23.390, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Região, deixa eu olhar aqui o horário, tá? Pelo horário fica até mais fácil. Aqui, ó. O horário que eu abri essa operação foi às 11 horas e 19 minutos, 11h20. Vamos botar 11h20, 11h19. Aqui eu já consigo, ó. Olha só, aqui foi 11 horas. Pronto, pessoal, já identifiquei onde foi a região. Foi nessa região, meu povo, ó. Nessa região, bem aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui desse candle, às 11 horas e 20 minutos, o mercado, ele ameaçou perder os 390, eu percebi que não houve o interesse vendedor para conseguir derrubar aquela região, até porque a questão do contexto do dia, tá? As ações de tecnologia estão todas positivas praticamente, então hoje o mercado ele está mais altista, né? Então, quando eu identifiquei no gráfico que não havia força suficiente aqui para o preço ser derrubado, ser fechado abaixo dessa região dos 390, eu percebi que o mercado aqui, ele empurrou aqui até os 300 e deixa eu ver aqui qual foi a mínima desse candle aqui, vamos ver se ele vai me mostrar. Aqui, vamos lá. Nesse candle aqui, a mínima foi 387. Então, eu percebi que os vendedores conseguiram levar apenas até os 387 e logo de imediato veio a força de compra, o interesse comprador. Nesse momento que eu percebo que veio o interesse comprador, eu entro junto, tá? Executo aí a minha operação, justamente aí na região que eu falei para vocês, que foi aí na região aí dos 23.390. E pessoal, foi algo interessante que aconteceu, era para mim ter feito um lucro muito maior nessa operação, tá? Olha só, para vocês terem uma ideia, entrou um fluxo aqui de compra tão significativo que eu acredito que muito provavelmente foi até um stop de alguém, tá? Porque o mercado ele deu uma explosão lá para cima, é tanto que essa operação minha, ela fez uma variação até os $494. E aí você do outro lado, você pode até perguntar, poxa, trader do violino, por que tu não fechou? Tu teria praticamente dobrado a tua meta do dia? Mas, gente, foi muito rápido, foi incrível. A plataforma travou aqui, me deixou até um pouco bravo, mas depois eu fiquei sabendo que foi uma instabilidade mesmo em várias regiões aqui do Brasil. E eu não consegui estar fechando essa operação, porque foi muito rápido. Quando eu executei o encerramento da operação, porque eu já tinha batido a minha meta, então quando eu bato meta eu não gosto de ficar insistindo, tá? Eu gosto de encerrar e pronto, partir para amanhã tem mais.
Mas quando eu cliquei aqui para encerrar o mercado, a plataforma ela encerrou o meu preço nos $185. Foi incrível, mas eu tentei fechar nos 494. Eu tentei. Mas o mercado ele simplesmente ele não fechou a minha operação, tá? Então, gente, basicamente foi isso. Tá? É uma pena que hoje eu não consegui tá compartilhando com vocês o vídeo da minha segunda parte, da minha segunda operação. Eu espero que você tenha conseguido entender o que eu tentei passar aqui para você. E hoje, como eu disse para vocês, foi um dia muito promissor, tá? Cada dia a gente vai pegando um tijolinho a mais, vai tentando construir essa nossa estrutura de tijolos sem querer buscar atalhos, tá? Fazendo um pouquinho todo dia, porque se a gente gerencia, se a gente opera dentro daquilo que a gente programou, dentro daquilo que a gente projetou e estudou, o resultado final é vitória na certa. Quero agradecer a você que esteve comigo até aqui. Deixa nos comentários aí o que foi que você achou do nosso dia, tá? Compartilha comigo como foi aí o teu dia, tá? Para que a gente possa aí estar interagindo e trocando aí mais conhecimento. Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.